E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens, sempre ao som da MC Catoque, nossa MC oficial, espero que você já esteja seguindo ela nas redes. E bem-vindas! Bem-vindas, gente, bem-vindas à quinta temporada. Vocês me ouviram para variar e me mandaram histórias. Temos a quinta temporada. Palmas para vocês, palmas, minhas queridas. Palmas. Que a humilhação de vocês continue nos gerando entretenimento. O mínimo é isso que o patriarcado tem que entregar: entretenimento. Me conta aqui, você estava com saudade dessa guru, coach, mentora, deusa? Estou eu de volta, dando aqui para vocês a oportunidade de adorar alguém que primeiro está viva, né? Então dá para fazer operar milagre junto. Além disso, eu sou mulher, certamente você não tem motivo para confiar em macho, muito menos para rezar para macho, ir na igreja de macho. Quem está fazendo isso está vivendo errado. Eu ainda sou muito inteligente, meu QI é de 127, tem até um documento. Aham. Depois eu conto essa história. Eu sou gostosa, é só você ir descendo aqui na minha cintura até meu rabão, assim, ó. Redondo, aquela curva. Sabe aquela curva? Curva é o que eu mais tenho. Eu sou tipo um tobogãozão, entendeu? Mas a minha bunda dá significado à imagem do coração que você conhece aí. Coração é inspirado em mim, de fato. Gente, eu sou lindíssima, como você tá vendo. Como você tá vendo. Quem vê, tá vendo. Quem não vê, pode sentir, mas quem tá vendo, tá vendo. Eu tenho aqui, ó, 32 dentes sem cáries, tá? Eu sou divertida e o dízimo é baixíssimo, gente. A igreja pede 5, 10% do que você ganha para você conhecer a tirania divina. Entendeu? Eu peço R$ 20 por mês para libertar você dos homens, definitivamente. Porque Deus deu o livre-arbítrio para os homens e o feminismo deu o livre-arbítrio para mulheres. E eu sou a porta-voz dessa palavra, enviada por ninguém para bicudar aquele tirano arrombado de Deus, tá? E salvar vocês dessa vida merda que você leva com os homens. Amém, irmã? Amém, amém, glorificando de quatro. Conclusão assim pro alto, tomando sol na laje, que é assim que nós glorificamos aqui na nossa igreja. Bora entrar? Bora entrar para a nossa igreja, entra para a nossa campanha de financiamento coletivo, com dízimo mensal de R$ 20. Já subi a meta, era 10 por mês, mas R$ 20. Vocês estão dando, nem 10 vocês estão dando, mas a gente já vai começar aqui a exigir 20. O site é www.apoia.se/especialista em homens, tá? E vamos aqui pegar essa onda de liberdade que o feminismo permite. Vamos fazer coisa pra gente? Vamos fazer coisa pra gente? Vamos, vamos. Vamos parar só de cuidar dos outros e vamos dançar? Pronto. Eu, gente, sou apaixonada com dança, né? Eu danço desde sempre. E eu vou deixar aqui com vocês alguns contatinhos, tá? Priscila Rangel, do projeto Coisa Nossa, aula de dança de salão, na Casa Fluente, ali no bairro União, em Belo Horizonte. Luísa Mansur, do Gira Zuc, também aula de dança de salão, diva maravilhosa, em Betim. Robertinha Bastos, do estúdio Robertinha Bastos, ali na Savassi, também, deusa maravilhosa das danças de salão. E para as pessoas que são amantes de balé, eu quero muito que vocês conheçam o Donati Studio, um lugar para todas nós que estamos fora dos padrões de magreza, né? Porque o Donati já tem uma abordagem diferente sobre o balé. Eles lá, elas amam, recebem todos os tipos de pessoas dispostas a dançar balé. E elas utilizam uma didática que realmente faz com que a pessoa progrida no balé, né? Então, conheça o estúdio Donati Studio, aqui em Belo Horizonte. Conheça a Priscila Rangel, Luísa Mansur e Robertinha Bastos. O arroba de todo mundo está na descrição. E dança é liberdade, né? Dança, dança. E a história da Lara vai mostrar pra gente a gostosura de experimentar o próprio corpo dançando sozinha, e também dançando juntinha, juntinha, juntinha é gostoso também. A história da Lara se mistura muito com a minha, porque eu sou das danças, dos bailes, sou da mesma geração da Lara, e também porque a história dela me ajudou a elaborar algumas coisas que eu estou refletindo sobre mim e as minhas relações atualmente, né? Então vamos de lá.
As mulheres da geração de Lara, que é a minha geração, hoje com seus 40 e poucos anos, tiveram acesso a revistas de adolescente. Revista, aquilo era papel. Isso vocês vêem na internet, era papel, aí tinha revista só para adolescentes. E lá ensinava um tanto de baboseira pra gente. Mas ele ficava nas bancas de revistas, que é tipo uma lojinha no meio da rua, pequenininha. Tem várias revistas de várias áreas. Então o homem ia lá comprar Manhã Pelada, entendeu? O homem, menino, ia comprar revistinha, a gente comprava Capricho, Atrevida, Toda Teen, umas revistinhas meio bosta assim. E isso sempre foi, com as gerações anteriores, eram outras revistas, enfim. Tudo geralmente voltado para meninas, ensinava as mulheres a se tornarem mulheres dentro dos padrões do que desejam homens. Então, como cuidar e satisfazer um homem? Como conquistar o homem? Tudo quanto é tipo de dica, tutorial, manual, receita, etc., para a gente aprender a conquistar o tal príncipe encantado, né? E daí casar, ter filho, uma relação monogâmica unilateral, onde ele pode sair com outras pessoas e você vai fingir que não sabe de nada, mas esse era o projeto, né? E as revistas nos ensinavam como ocupar esse papel merda, tá? Metade da revista era sobre parecer mais bonita e a outra metade para ensinar o que os homens gostam. Estamos interessados? Estamos? O bônus eram os pôsteres no meio da revista. Tinha tipo, um fotão grandão dos homens ali no meio da revista. Um homem famoso da hora, da época, galã da época, assim, geralmente uns homens brancos, dentro de um certo padrão, mas tinha uns homens feios também, uns homens feios que o mercado transformou em galã, porque é isso. Quando você é homem, você vira galã, bem fácil, né? Mas se você for parar para pensar, atualmente os galãs são muito feios. A masculinidade está decaindo até nesse quesito galã. Tá difícil o homem bonito, tá difícil. Mas uma coisa que esses discursos das revistas traziam, assim como muitas outras publicações, é o mito sobre o jeito como os homens se comunicam. Não se comunicam. Tá. Seria uma forma de código e as mulheres precisavam aprender a interpretar esses códigos, decodificar e finalmente entender a sutileza da expressão do interesse deles. Aí você tá de brincadeira, né? Dá para contar nos dedos da mão esquerda sempre os homens que você conhece que têm esse nível de sutileza no discurso, se é que você conhece algum, né? Então, a gente precisaria, naquela época, entender os sinais discretos que ele quer te dar. Não, gente, não usamos. O homem que quer, ele quer. O homem que não quer, ele não quer. Ou ele está indeciso, aí é problema dele, ou seu, se você decidir ter paciência com o homem que está indeciso. Ou ele até quer, mas ele não tem habilidade para poder mostrar. E aí também é problema seu, que precisa ver se você está com tempo e paciência para fazer isso por ele. Né? Porque comunicar seus desejos é uma coisa, daí ajudar o outro a conversar sobre os deles, você está com tempo? Se tiver com tempo, eu acho que, inclusive, é um exercício que você tem que fazer mesmo, porque quem é hétero tem que se debruçar nisso aqui, tem que puxar a comunicação. Porque esperar que os homens se comuniquem é esperar besteira. Eles não fazem isso, não, eles não sabem fazer isso, não. Entendeu? Não sabe, mas aprende, obviamente. Mas não tem essa habilidade de desenvolver conversas longas, muitas, várias, exaurir o que vocês precisam exaurir de diálogo, não tem, generalizadamente. Alguns homens até pode ser, mas generalizadamente não. Mas não existe no homem nem sutileza, nem mistério, nem inteligência, e muito menos a habilidade de ser tão misterioso assim. O único jeito útil de mostrar o que quer e a que veio é fazendo. Não tem outra forma. Se ele não faz, não precisa estar aí. Tem que fazer. Ah, porque ele queria ser, mas não faz? Então, se ele queria, quando ele for, você entra na jogada. Enquanto ele só está querendo e não está realizando, deixa ele continuar querendo lá da casa dele, tá? Mas assim, não é falando, não é prometendo e nem flertando e seduzindo. Inclusive, a sedução é uma prática milenar de manter várias donzelas monogâmicas vinculadas a um homem sedutor, sem que ele tenha prometido nada para nenhuma delas, tá? Então, assim, é o flerte e a sedução que apresenta os estelionatários, que na sequência fazem acontecer, se diferenciando
né, dos outros homens, que geralmente nunca faz acontecer nada nunca na vida. Então, assim, não é que o flerte e a sedução não seja necessário para esse encontro sexual, não é isso que eu estou falando, não. Mas vocês têm que entender até que ponto isso é só coisa, artimanha de homem preguiçoso. Isso é leitura social, vocês têm que fazer essa leitura. Principalmente depois do nosso reposicionamento, mulherada, porque homem não gosta de feminismo, né? Não, não gosta. Mas também agora já tem uma defesa enorme, né, na parte que convém para eles, de dizer que eles gostam de mulher com atitude, entendeu? Que a mulher chega, que a mulher mostra os seus desejos, que a mulher convide. Mentira. É só mais um jeito que eles arrumaram para continuar sem fazer nada, entendeu? Então, assim, com o advento do feminismo, a gente se reposiciona e eles podem jogar em você, em mim, mais essa responsabilidade, que além de despertar o interesse dele, que está distraidão, né, dando só like em mulher de biquíni na internet, babando em mulher na internet, você tem que realizar. Se você está interessado, tem poucos homens interessantes, quando você acha um, você tem que realizar. Esse aí que está batendo seu peito. Aí você acha que é a culpa das feministas ou dos bostão que não estão fazendo nada? É dos bostão que não estão fazendo nada. Então, assim, se você tem que realizar e você tem que fazer acontecer se é o seu interesse, vai. Mas isso, hoje em dia, também é desculpa de pedorreiro preguiçoso. Preguiçoso, homem preguiçoso. E as revistas que a gente lia na nossa adolescência, além de espalhar o mito do mistério masculino, porque eles são, na verdade, básicos e explícitos, né? Esses textos costumavam ensinar para as meninas que elas tinham que se fazer de difíceis para a gente se dar o valor. Entendeu? Então, a mulher da nossa geração não deve falar o que quer. E aí, os caras da nossa geração começam a achar que precisam verificar cada não recebido, porque pode ser que seja um sim disfarçado. E aí, você só está se fazendo de difícil. Então, ele tem que checar. Entendeu? É um misto de intransigente, com tipo, ai, tem que checar, porque você falou não, não aceitou, com tipo, não quero fazer nada, vocês que se virem para poder me pegar, eu vou dar like na internet. Não vou fazer nada. Vou cantar, vou flertar, vou dar expectativa e vai ficar só nisso aqui mesmo. Punheta é rapidinho. Não preciso de você para isso. Não preciso de você para quase nada, mulher. Para hoje em dia, os homens que têm interesse real em te pegar gostoso, sentir o seu corpo, tá ali com você juntão, raro. Raro, raro, raríssimo. Não tem. É seco, morno, desinteressado, estimulado por outras coisas. Está ali com você, olhar nos seus olhos, conectar, estar naquela presença absoluta. Vocês dois, raro. Não tem, não tem, não tem. Se você está conseguindo, me manda. Eu quero essa história. Eu quero essa história. Me manda, quero. Tá? Mas o certo mesmo na minha geração é esperar que o cara te queira, que ele te escolha, que ele consiga mostrar que quer e vá até você querendo. E para ele te querer, você tem que fazer o quê? Chamar a atenção dele. Para ele te querer, você tem que fazer o quê? Chamar a atenção do homem, com aquilo que você acha que chama a atenção de um homem, né? Então a gente precisa o quê? Seduzir ele, para que ele faça alguma coisa. Se ele não faz, talvez você não seja tão sedutor assim. Entendeu? Aí você tem que voltar nas revistas e ler de novo. E aqui eu faço uma pergunta para as mulheres adultas. Eles estão fazendo alguma coisa? Então, a sedução, a lingerie, salto alto, magreza, BDSM, batom, botox, unha de gel, polidense, tá dando certo? Tá dando certo? Se você faz tudo isso por você, acho lindo, perfeita, continue. Mas se você faz isso para chamar atenção e seduzir macho, tá valendo a pena? Eles estão fazendo alguma coisa? Ou é só você que faz? Ele tem uma roupa digna? Uma cueca digna? Qual o movimento que ele fez para estar em você? Ele escolheu o lugar? Para onde vocês foram? Ou ele sugeriu um lugar? Ele alimentou uma conversa? Ou sempre foi você que começou? Foi sempre você que se disponibilizou para ir? Ou ele fez alguma coisa? Então é isso, gente. Alguma coisa o macho precisa fazer, tá? E aí a Lara cresceu nesse caldeirão cultural, então. E aí quando ela viu, quando o Dinho apareceu na vida dela, ela ficou completamente confusa.
O começo da história foi ela vendo ele dançando no palco com outros amigos, né? E aí ela, na plateia, nem se falaram. Ou seja, o cara é dançarino. E isso tem valor, viu, mulherada? Porque é cintura que mexe, homem geralmente é duro. É conexão que persiste por várias músicas, sem celular na mão. Então, as conexões que a dança possibilita não se vê em qualquer lugar. Para duas pessoas dançarem juntas, bem, né? Ou transarem juntas, conectadas, é tempo. E a dança, ela tira os estímulos externos e põe essas duas pessoas rebolando juntas. É uma para outra ali. É uma para outra ali. Mas tá. Aí teve essa festa, depois teve outra, né? Que se viram. E aí ela, a Lara ali, soube que ele conhecia uma grande amiga e essa amiga apresentou os dois, mas nada demais. Aí um dia teve um show de uma banda sensacional. A Lara foi a show com os amigos dela. E para descontar um pouco a semana pesada de trabalho, ela foi livrona, não queria nada, não com nada, entendeu? Resolveu de carona, foi sem óculos, sem celular, só carteira, cartão de banco, chave e foi. No meio do show, Lara Lee tá ali gastando todas as lições da revista, tentando flertar com um cara que ela conhecia. E nada de desenrolar. Aí brota o Dinho, do nada, e começam a dançar um perto do outro. Sabe quando a gente sopra a brasa e sobem as labaredas do fogo? Pois bem, foi isso que rolou na raba da piranha da Lara. Um tremendo de um fogo nesse rabo. É isso, dançaram, beijou, abraçou, roçou e achou tudo muito, muito, muito maravilhoso e gostoso. Perfeito. Perfeito para aliviar as tensões que tinha rolado lá no trabalho, né? No fim da festa, todas as amigas estavam indo embora, o Jim chamou a Lara para ir para casa dele. E ela, o quê? Foi, é isso. É o que eu sempre digo, não deixe para amanhã a transa que você pode ter hoje, ainda mais se o trem já conectou, como que a dança, né? Do jeito que a dança permite. Já conectou, tem que transar ali na hora. Mas a sociedade não deixa, né? Mas beleza, eles foram embora de táxi, tiveram uma noite incrível, acordaram de boa, passaram na padaria para um café da manhã e ele levou a Lara até o ponto de ônibus para ela voltar para casa. Não tinha dinheiro para o táxi, não, tá, gente? A única nota de dinheiro que tinha lá era para o ônibus. Então ela foi, ela, vestidinho preto, curto, salto altíssimo, domingo, 11 horas da manhã. E aí, ele anotou o telefone dela, mas ela estava sem celular, né? Então, assim, ela já é macaca velha, esse negócio, me dá seu número, eu vou te ligar. Mas ela não estava esperando isso, não, né? Foi embora, estava só comemorando a noite de prazer, foi maravilhoso, ir para casa rindo, linda, plena. Quando ela chega em casa, ele já tinha mandado a mensagem. Já tinha. Estranho, né? Menina, no mesmo dia. O que diriam as revistas sobre isso? O que diriam? Eu sei. Mulher que não se deu ao valor recebe uma mensagem mesmo assim, no dia seguinte. Gostaram da manchete? Seria essa manchete. E aí, beleza, domingo. E aí, ele por volta de quarta, né? Foi para cá domingo, quarta. Dinho ligou, como faziam os antigos, ligou, meio sondando o que ela ia fazer no final de semana. Ela quase sempre tinha eventos, coisas marcadas com amigos, e não se importou de dizer isso para ele. Que sábado ela ia para o lugar tal lá, com os amigos dela, e tranquilo, beleza, e conversa vai, conversa vem. Não, que cara legal, tal. Daí, no sábado, esse cara chega lá no rolê, Jim chegou lá no rolê. E aqui uma situação um pouco diferente, porque eu já falei com vocês que eu não gosto desse negócio de simplesmente aparecer no rolê. Mas a gente que é da dança, é diferente. A gente meio que fala, qual baile você vai? Você tá indo em algum baile? Tipo assim, aí muitas pessoas ficam sabendo e as pessoas que querem ir vão e aparecem no lugar. Então é um pouco, assim, ela deixa aqui para mim marcado que não foi um ponto invasivo dele, não. Tá bem dentro do que é combinado ali, né? Mas, assim, eu acho também que, assim, eu interpreto como o Dinho mostrando o interesse dele de ver ela, de estar com ela, e também abrindo caminho dentro do que ela quer, porque também às vezes marcar direto, tal, não sabe, chamar ela para sair, não sei se ela estava dando essa abertura toda. E a interpretação foi que
da Lara, né? E a minha também é que ele foi construindo o caminho para poder chegar perto dela. E aí ele foi lá e se pegaram de novo, foram para a casa dele de novo, só que dessa vez ela estava de carro. Então amanhã, do dia seguinte, foi mais tranquilo. E aí esse roteiro se repetiu mais algumas semanas. Ele ligava quarta ou quinta, sabia para onde ela ia no final de semana, ele aparecia no lugar, ele se pegava e ia para casa dele. Então, assim, né, numa manhã de domingo desses, acordando do ladinho dele, daquele peitoral macio, gostoso, ele sugeriu para Lara que eles deveriam fazer um passeio no parque da cidade. A Lara ficou ofendidíssima, teve uma crise, um surto. Gente, como esse homem me chama para dar um passeio no parque, que absurdo! Eu estava adorando a brincadeira de me deliciar com aquele fogo no rabo e tal. E ele vinha aqui me chamando para ir para o parque. Ah, e ela bem achando que estava solteira, livre, né? Passeio no parque é coisa de namoradinho, não estou querendo não, né? Enfim, para o susto do Dinho, ela pegou as coisas dela e foi embora para casa dela meio chorando, porque aí ele chamou ela para ir pro parque. Aí ela passou a tarde lavando o carro, varrendo o quintal, qualquer trabalho que desviasse a atenção dela. Aí ela levou esse assunto à terapia, pensou, repensou e entendeu. Ela já estava num relacionamento, algum tipo de relacionamento. Era isso mesmo, tá, gente? Relacionamento. Nesse mesmo período, uma amiga da Lara estava se derretendo de paixão por um jovenzinho. E aí ficava ela e as amigas dela tentando entender por que ele falou isso, por que ele usou tal palavra, por que ele fez esse comentário. Será que ele estava afim? Será que ela vai conquistar ele? E aí a ficha da Lara caiu como um meteoro fulminante. Quando o cara quer, o cara faz acontecer. Faz acontecer. Existe o falador e existe o fazedor, tá? Falador e fazedor. Então foi o Dinho que fez. Ele simplesmente encaminhava os encontros, fazia parte dele, mostrava para ela o próprio desejo. E é nesse ponto que eu me decidi que eu queria contar essa história hoje para vocês. Porque ela tem muito a ver com a minha entrada em 2026 e como eu quero me organizar na vida esse ano, né? Eu percebi que boa parte dos meus vínculos, né, dos vínculos que eu tenho, dos eventos que eu vou, dos encontros que eu estou, sou eu que mobilizo. Muitos mesmo, né? A maioria. Eu sou do tipo que faz acontecer. Para mim, a gente devia fazer. Eu tô com uma ideia. Um dia vamos se ver. Não funciona, gente. Para mim não dá. E como eu também expresso os meus desejos, eu também faço acontecer. Se eu quero, eu faço acontecer. Nem sempre o que eu quero dá para poder fazer, eu tenho coragem, mas se está dentro das minhas possibilidades, eu quero e eu vou fazer. Eu não flerto muito tempo com uma ideia, eu não tenho essa paciência, eu realizo essa ideia ou eu supero essa ideia, entendeu? Eu não fico de seduzência. Não, eu pergunto, você quer? Ou eu respondo, quero. E aí a gente pega a agenda e tira a data e marca, entendeu? E no dia que está marcada vai ter, vai ter. E se você vai me ligar e vai desmarcar, é outra história. A gente pode confirmar no meio do caminho? Pode, mas eu vou marcar, eu vou tirar uma data. Mas enfim, tô cansada. Fazedora cansada, juro, cansadora. Vale para as amizades, vale para a família, relacionamento sexual e afetivo. Eu amo vocês, mas é vocês que vão ter que dar conta da agenda comigo, se quiserem. Obviamente, porque ninguém precisa querer. E aí, em 2026, eu tô querendo muito ver todo mundo, encontrar e fazer as coisas diferentes, se vocês me convidarem, tá bom? Então tá. Até mesmo porque esse meu trabalho de coesão afetiva e social, que eu faço muito bem, né? Que é fazer com que as pessoas se reúnam e se sintam bem, isso é invisível no meu cotidiano. No meu cotidiano, as pessoas só acham que sou eu sendo eu. Ninguém enxerga o trabalho por detrás dessa socialização. O tempo que eu gasto para poder construir aquele encontro, para marcar aquele encontro, chamar todas as pessoas envolvidas naquele encontro, os tempos que eu fiz dedicada a isso, entendeu? Constantemente chego assim nos meus ambientes sociais, com as minhas turmas e nas minhas próprias dinâmicas aqui da minha família em relação, e eu percebo que as pessoas estão ali juntas, ou a gente está saindo para algum lugar diferente para passear. Realmente fui eu que fiz, entendeu? Fui eu que descobri o show e comprei ingresso. Fui eu que marquei o dia da resenha.
fui eu que realizei a viagem. Aí eu falo, eu sou cabulosa? Aí o meu cotidiano diz, não, né? Não, você não é não. Você é só uma arrogante por pensar nisso, sobre, né, pensar isso sobre você mesmo. E me diz que aí acaba que eu precarizo outras partes da minha vida, porque essa parte do meu cansaço mental com o social não é considerada, não é considerada. As pessoas não acham que eu tenho cansaço. Eu não tenho filho, não estou cuidando assim objetivamente da saúde de ninguém. Então eu não tenho um trabalho CLT 44 horas semanais. Então eu não canso. Mas agora, com o meu trabalho, meu doutorado, meu podcast, todas essas coisas precisam exclusivamente de mim, que realmente eu faça acontecer, eu resolvi que eu vou mudar, entendeu? Vou deixar o tecido social se realizar de outra forma. Eu vou comparecer linda e plena nos lugares que eu for convidada, chegar na hora que eu posso e ir embora na hora que eu quero, tá? E aí, voltando à história aqui, do Dinho que fez acontecer, ele queria e foi. Poucas semanas depois desse surto da Lara, tipo 3 meses desde que eles se conheceram, o Dinho convidou ela para o aniversário dele. Aí ele foi fazer um churrasco em casa, só com os amigos mais próximos. E aí ela preocupadíssima, porque eles não tinham falado nada sobre o plano futuro, rótulo de relação, nada. E ela não conhecia quase ninguém do círculo dele, né? A amiga em comum não era tão íntima, enfim, mas ela foi. E aí chegou lá, ela foi apresentada para a mãe, irmã, sobrinho, gato, cachorro, papagaio, porque ele estava interessado. Simples assim. Ele estava interessado. E daí para frente, eles não se largaram mais. Durante quase 4 anos, eles foram um casal sempre conversando sobre tudo, às claras, declarando desejos e limites. Eventualmente, os planos de vida foram divergindo e eles acabaram finalizando a relação. Não teve briga. Só dor e tristeza de ver o romance acabar. E é isso, gente. A vida na monogamia é isso mesmo. Acaba. Depois do Dinho, a Lara achou que nunca mais ia ficar feita adolescente tentando entender os sinais de macho, não. Acontece que não. Ela já caiu nesse papinho várias vezes, que fica só cozinhando, mas nada de resolver apagar o fogo, entendeu? A Lara já se deixou enganar, ficar nesse papel de trouxa por outros machos que não verbalizavam os próprios desejos ou não faziam a sua parte na construção do desejo comum. Lá no fundo, o cérebro dela ficava a lembrança do Dinho como alguém que faz acontecer. E aí isso ajuda ela como filtro de vida para enxergar outros homens. Não, peraí, o cara consegue fazer acontecer, tá? De novo, exceto eu, que só vou querer, vou até dizer, vou me disponibilizar, mas se a pessoa deseja que aconteça algo, ela que faz. Estou me livrando da minha carga emocional e da minha ansiedade de ser uma fazedora. Agora eu sou faladora. O dinheco-nheco, só de conversinha fiada, fazendo várias promessas aqui, não vou realizar nada, tá? Já estou avisando vocês. E vocês? Vocês são mais faladoras ou mais fazedoras? Você resolve alguma coisa na sua vida? Ou você espera as soluções caírem no seu colo? Ah, eu queria tanto ver fulano, quero dar para ele. Você já se ofereceu com esses termos? Aí você fala assim, ah, mas eu não tenho coragem. Então tudo bem, então espera ele definir os termos dele. Vai que ele quer, né? Ah, mas ele tá demorando, então você não quer oferecer, mas também não quer esperar o ritmo dele. Então tem que resolver, minha filha, tem que resolver, né? Mas eu estou esperando você mandar a sua história para mim. Eu quero saber como que você está lidando com essas coisas e botando sua vida amorosa para rodar. Estou curiosa. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Sigam o arroba da Especialista em Homens. E assim que você ouvir esse episódio, você compartilha e marca Especialista em Homens que nós vamos reportar, tá? Bem-vindos à quinta temporada. Me alimentem de histórias e saiba a Brava e Gulosa.